bom dia. A chuva trouxe um pouquinho de tristeza, é isso? Amém, irmãos? Todo mundo com vontade de ter ficado em casa, mas nós viemos para adorar a Deus, não é isso? Enfrentamos a manhã. Para nós aqui, né? Frio, né? Eu fico até às vezes de manhã, às vezes lá em casa, eu ouço a Elida falar assim, estou sentindo frio. Eu falo, não acredito. Um calor, está sentindo frio. O capixaba sente frio. Fácil. Se tiver muito frio aí, irmãos, vocês avisam aí que eu estou vendo gente bem assim, por causa do ar-condicionado, né? É só falar aí que o Cláudio dá um jeito, tá, irmão? Você dá um jeito, Cláudio? Tem gente que sentindo frio aqui, ó. Só se tiver, tá? Se não tiver, quem está sentindo muito frio é só subir aqui, irmão. Você fica quente rapidinho. Rapidinho. Você acaba esse problema do frio, começa a suar. Não tem mais problema nenhum de sentir frio. Né, Martinei? É verdade. Amém. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias, por gentileza, em Lucas capítulo 18. Nessa manhã, como já foi aqui anunciado, nós vamos compartilhar a ceia do Senhor, mas também vamos ministrar e ouvir Deus falar no nosso coração por meio da palavra, dar lugar ao Espírito Santo, embora às vezes, né, tomamos nossas decisões próprias e esquecemos que temos que ouvir Deus. Mas o que o Senhor quer nos fazer nessa manhã é exatamente lembrar-nos que Ele cuida de nossa vida. Lucas capítulo 18, dos versos 35 a 43, é a leitura base para a mensagem dessa manhã, e eu quero falar aqui sobre o tema a visão do milagre. A visão do milagre. Lembrando que neste ano nós estamos focados, né, no tema visão. Não perdi a visão celestial, foi o que o apóstolo Paulo, perante o rei Agripa, mencionou no seu histórico de caminhada com o Senhor. E nós também não podemos perder a visão. Ao contrário, temos que investir para a manutenção da visão. E durante todos esses nossos cultos, os irmãos já sabem, nós temos compartilhado aqui a palavra, cada mensagem maravilhosa. Na quarta-feira mesmo tivemos uma poderosa e nós temos que aproveitar. As mensagens estão no YouTube, irmãos. Faça uma visitinha no YouTube, às vezes você assiste tanta coisa. Você nem precisa ver a mensagem toda, porque vai achar muito tempo, mas pegue um pedacinho lá, só veja um pedacinho. Pedacinho que você vê, tem certeza que o Espírito Santo vai rememorar a sua vida, vai nutrir o seu tempo a sós com Deus para melhor você entender que a visão espiritual é importantíssima para a manutenção de nossa vida no Senhor. Vamos lá? Verso 35 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas diz assim: ao se aproximar Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava ocorrendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Repita comigo: Jesus de Nazaré está passando aqui. Diga ao seu irmão, ele está passando aqui. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trago. Quando ele chegou perto, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e o seguia,
glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, também prestou louvores ao Senhor. Quando todo o povo viu. Amém. Podem sentar, amados. Perceba nesse verso 43 que nós acabamos de ler, que as Escrituras trazem a nosso conhecimento que toda a multidão, 100% das pessoas que estavam próximas a Jesus, visualizaram a ocorrência do milagre, ou seja, testemunharam, tiveram o privilégio de ver algo extraordinário. Só por uma palavra, Jesus disse, veja, e ele viu, e passaram a louvar ao Senhor. Eu fico imaginando a multidão que estava seguindo Jesus, que não era pouca gente, todos em êxtase, né? Por uma ação tão extraordinária que Jesus operou. Irmãos, o Senhor está atento à nossa necessidade. A ação miraculosa, ou seja, o milagre que Jesus produziu na vida daquele homem, trouxe a ele a solução para um problema necessário, que era difícil, por não dizer impossível de ser solucionado. Já, nós sabemos, no tempo a medicina era tão pouco desenvolvida, os recursos eram escassos, e Jesus surpreende a todos, curando um cego que estava à beira do caminho pedindo esmola, por isso mesmo a sua situação era periclitante, era difícil. Quando ele clama por Jesus, Jesus pergunta o que quer que eu te faça, então ele poderia ter respondido inúmeras coisas. Uma vez eu já até compartilhei sobre isso, né? Ele poderia ter pedido, ó Senhor, manda a multidão toda me entregar esmolas. Uhum. E por uma palavra só, Jesus poderia ter mandado a todos entregar esmolas, ou também, Senhor, me dá alguma coisa para eu comer, abençoa. Mas ele foi além. Ele pediu o que era aos olhos humanos difícil, impossível. Quando trata das nossas necessidades, e aqui eu quero dizer para você que há na nossa e ocorrem em nossa vida milagres diários. Porque todas as nossas necessidades são supridas, 100% delas. E o Senhor, pela sua palavra, nos diz claramente que isso é o que ocorre. É só você abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 19, e você vai ver que o apóstolo Paulo trouxe à igreja de Filipos essa instrução, essa informação, para que eles tivessem tranquilidade no exercício da sua missão. Olha o que diz as Escrituras. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as suas necessidades, por meio de Cristo Jesus. Quando fala todas, nós sabemos que são 100% delas. Se temos pendências que são necessárias à nossa sobrevivência, ou percalços que acontecem em nossa vida, que venham contra a manutenção da nossa vida, pode ter certeza, o Senhor agirá, e Ele agirá nelas. Ele vai resolver o nosso problema. Vai trazer a solução no momento em que nós necessitamos. Eu tenho certeza que cada um de vocês podem buscar pela memória, até já tem clarificado em você os momentos ou ações que Deus fez, realizou em sua vida, você sabe, necessariamente só ocorreu porque Deus agiu. Não tinha outra explicação. Não existem coincidências naturais para o Filho de Deus. Existem intervenções sobrenaturais de Deus em nossa vida. Ele faz acontecer o inimaginável por você. A mão dele vem
e age por você. No último final de semana mesmo, irmãos, nós passamos um momento muito complicado na nossa ida ao Rio de Janeiro. Não é à toa que as pessoas dizem Rio de Janeiro é complicado. Nós estávamos na BR-493, sentido a Rio de Janeiro. E assim, viajando numa tranquilidade, estava tão bom, né? Louvando a Deus, feliz, porque a gente ia passar o final de semana fora, né? Às vezes é tão difícil para a gente esse tempo. A Elida conseguiu uma saída da escola, deu tudo certinho, consegui alinhar a programação, trouxe responsabilidades para a liderança que ficou aqui. E aí, de repente, como diz aí alguns adolescentes, do nada, uma tropa de endemoniados motoqueiros apareceram atrás da gente, irmãos, numa perseguição. E Deus me alertou, cuidado. E eu olhei pelo retrovisor e eu vi os meliantes. Eram umas 8, talvez até mais de 8 motos, todos bandidos mesmo, tentando de todas as formas atravessar o carro para nos parar no meio do nada. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, me dê habilidade. E glória a Deus, irmãos, que a gente estava com um carro um pouquinho mais potente. E eu pisei mesmo, sem dó. Falei, ora aí, menina, vamos embora. Estamos sendo perseguidos. E era perseguição mesmo, e eles não paravam. Não é? Deu para ver o sujeito que estava mais à frente, guiando o restante, chamando a eles e com uma arma na mão. E eu falei, meu Deus do céu, é sério mesmo, eles vão nos abordar. O que eles queriam era tomar o nosso carro, nos deixar no meio da estrada e ir embora. Mas Deus foi tão maravilhoso, como diz de novo, do nada, uma fumaça branca, dia claro, não tinha nada, uma poeira enorme entrou na pista. E eu falei assim, Senhor, me guia, não enxergava nada. E eu meti o pé mesmo, acelerei no meio da fumaça branca. E eles se enrolaram para trás na fumaça lá, porque não sabia o que tinha, ficaram com medo, né? E nós conseguimos sair na frente. E aí logo na frente tinha policiais parados e eles retornaram. Igual, tem aquele filme que vocês devem ter visto aí, Mad Max. Igualzinho, os caras retornaram assim, aquela tropa e voltaram para a estrada atrás. E eu falei, Senhor, glória a Deus por nos livrar, que nós seríamos abordados no meio da estrada, sozinhos. Mas o Senhor não nos deixa sozinhos. A fumaça branca, que eu não sei nem o que era, poeira, o que era aquilo, Deus providenciou para nos livrar. E nós sabemos, irmãos, que o Senhor vai agir na nossa necessidade. Ele vai vir. Ele vem em socorro. Quando os discípulos estavam desesperançados de sua vida no trajeto entre Tiberíades e as 10 cidades gregas, no meio do mar, Senhor, nós vamos perecer, nós vamos afundar, nós vamos morrer. Jesus, estando com eles no barco, interviu e acalmou a tempestade. E nós podemos fazer o resto da viagem todinho. Não teve nenhum problema, nenhuma outra ocasião. Mas o Senhor nos lembrou. Né? E nós fazemos sempre isso. Nós oramos antes de sair, agradecendo quando chegamos. Mas Ele nos lembrou, em todo lugar em que vocês forem, eu é que sou o seu protetor. Né? Eu sou o seu protetor. Só para os irmãos terem uma ideia, num outro momento lá, nós saímos, visitamos lugares todinhos. Quando eu voltei no carro, o carro estava aberto. Tinha esquecido de fechar o carro, com bolsa dentro, coisa dentro. Carro aberto. Então Deus nos dá proteção em todos os momentos. Nós podemos e precisamos e necessitamos confiar nele. Agora, o que precisamos além de ter conhecimento de que as necessidades são supridas é coragem também na hora que vier a intervenção de Deus a nosso favor, a abrir o coração para Deus e explicitar o que você precisa.
O homem poderia ser tentado, ou até mesmo tangenciar a informação para o Senhor e não trazer a realidade espiritual da necessidade que ele tinha. Eu quero ver, mas espera aí. É lógico que a aparição de Jesus próximo a ele foi uma grande oportunidade que ele não podia perder. Por isso que ele gritou tão efusivamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero trazer aqui a você algumas coisas que nós precisamos clarear nessa expressão que em Mateus capítulo 20, dos versos 29 a 34, chama esse homem de Bartimeu, o cego. Né? Por que ele fala isso? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. São três afirmativas ou afirmações que são importantíssimas para que nós venhamos a entender o reconhecimento que ele teve de quem era com que ele está falando. Primeiro, Jesus. O nome Jesus, a palavra de Deus fala que este nome tem poder. O próprio Jesus, falando acerca de seu nome, ele diz: esses sinais hão de seguir aos que creem. Está lá em Marcos capítulo 16, verso 17. Olha, em meu nome, vocês vão fazer algumas coisas grandes. Vão expulsar os demônios. Em meu nome vão curar os enfermos. Em meu nome vão fazer coisas extraordinárias, inclusive pegarem serpentes. Beberem, inclusive, veneno se alguém, ou alimentar de alguma coisa que é de morte, mas não lhes fará dano. E ainda, usarão as suas mãos e vão pôr as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Mas a condição é em meu nome. O nome Jesus, Yeshua, em hebraico, representa Deus, ou significa Deus salva. Deus salva. Quando foi direcionado a José, quando foi direcionado a Maria, que o nome da criança que estava agora para ser entregue a eles, para ser cuidado e nutrido, seria Deus salva, a missão dele estava definida em seu nome. E realmente, Deus nos salva. Muda a história. Quando o cego diz Jesus, ele está dizendo: Deus, salva-me. Não era só simplesmente citando um nome, ele sabia, até por informações, porque correu a informação de que Jesus estava curando e a multidão estava com ele, ele não podia perder a oportunidade, não importava a objeção da multidão, pessoas mandando calar. Em outro texto diz claramente que os discípulos até também interviram para evitar, porque ele estava perturbando o ensino que Jesus estava transmitindo. Mas quanto mais diziam para ele calar, mais ele gritava. Aprendamos uma coisa com este homem: nós temos que ter coragem para orar desafiadoramente, clamar desafiadoramente ao Senhor. E a Bíblia fala: clama-me e eu vou te responder coisas grandes, poderosas, que você não sabe. Jeremias 33:3. Então, transmita para Deus: Deus já sabe, e realmente Ele já sabe. O Senhor conhece nossas necessidades. Era um cego que, com certeza, estava ali à porta da cidade, e é possível que várias das outras vezes que Jesus esteve por ali, ou até mesmo os discípulos já sabiam. Irmãos, e pessoas com dificuldade, com necessidades, nós sempre vamos ver à nossa frente. Vamos ver pessoas necessitadas sem casa, vamos ver pessoas necessitadas doentes. Mas se elas não clamarem, não haverá uma intervenção. Se não ocorrer uma conversa franca com o Senhor, não vai ocorrer. Isso também aconteceu no tanque de Betesda. Quando Jesus passa no tanque de Betesda, as pessoas estavam focadas em outra situação. Qual era? Que o anjo movimentasse a água e entrasse primeiro aquele que iria ser abençoado pelo movimento da água miraculosa.
Mas um percebeu que tinha alguém diferente ali. Jesus pergunta: por que você não entra no tanque também? Ele falou: Senhor, não tem ninguém que me ponha. Estabeleceu uma conversa franca, aberta com Jesus, a necessidade. O que ele estava dizendo para Jesus era o seguinte, né? Eu tive a oportunidade de estar nesses alpendres lá nesse lugar, e o guia judeu estava dizendo o seguinte, que naquela conversa com Jesus, o que aconteceu, é porque a gente lê tão assim, passado por cima, era o seguinte: olha, Senhor, eu sei que eu nunca vou conseguir, o que ele estava dizendo, eu nunca vou conseguir entrar nesse tanque, mas o Senhor pode fazer alguma coisa por mim. Eu não tenho ninguém até agora. Então veja bem, irmãos, nós podemos compartilhar com o Senhor, reconhecendo quem Ele é, nos curvar ante a Ele e dizer: Senhor, Tu és poderoso. As Sagradas Escrituras nos falam acerca de termos coragem para avançar no que Deus diz, e a palavra dEle é poderosa. Quando o Senhor usa Moisés a informar ao povo de Israel que eles podiam ser fortes e corajosos e entrar na terra que Ele estava dando, porque Ele seria o seu Deus, em Deuteronômio 31:6 diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, ou seja, dessas nações, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca os deixará, nunca os abandonará. Dois nunca: nunca os deixará e nunca os abandonará. Deus não nos deixa. Agora cuidado, você pode deixá-lo. Ele não vai nos abandonar, mas nós podemos dizer, porque nós somos falhos. Ele não falha, nós falhamos. Então não perca a oportunidade de reconhecer quem é Deus. E o homem ainda foi mais. Além de reconhecer que Ele era o Senhor que salva, ele diz: filho de Davi, ou seja, meu rei. O descendente de Davi é o rei legítimo de Judá e Israel. Meu Senhor. Será que nós reconhecemos que em todo o tempo da nossa vida que nosso Jesus, nosso Senhor, é realmente nosso Rei, nosso Deus, e estamos submetidos e subordinados às suas ordenanças? Ou vamos fazendo e tomando decisões, fazendo coisas à nossa própria visão, achando que somos capazes, somos independentes para fazer o que nos dá, como diz a expressão, nos dá na telha, nos dá em nossa própria visão pequena, reduzida. Meu querido, minha querida, não se contente com a sua própria visão. Vivencie, solicite, clame pela visão celestial. É ela quem atrai o milagre. É ela quem traz e produz e faz-nos visualizar e vivenciar o inimaginável. Enquanto você fica olhando pelos olhos humanos, as limitações das suas condições, e aí são as condições da nossa capacidade, ou seja, dos nossos braços, das nossas forças, e tem muitos de nós que já estamos sentindo dores, já estamos sentindo limitações, estamos tão reduzidos, e se você for olhar como ser humano, você é muito mais reduzido do que você possa imaginar, do que apregou o seu coração dizendo que você pode tudo. Você não pode, mas não pode mesmo. Né? Nós ficamos reduzidos às vezes no nosso mundinho só quando saímos e vimos que as coisas estão tão maiores, tão mais latentes para a humanidade, que tem tanta gente, tanta coisa acontecendo. Mas com o Senhor nós somos ilimitados. Repita comigo assim: com Deus não há limites para mim. Não há limites para você.
Ah, mas eu nunca vou conseguir. Vai. O Senhor nunca te deixará, nunca te abandonará. Ah, mas eu vejo que é impossível minha família, meus filhos, minha vida mudar. Vai e pode mudar. Clama-me e eu vou te responder. Jesus, filho de Davi, é o que você precisa clamar. Terceiro ponto, ainda dentro dessa expressão, eu quero trazer que nós falamos aqui da necessidade que temos, da coragem precisamos ter e da grandeza do que Deus pode fazer, e nós precisamos e temos mesmo que ter uma visão nisso, da capacidade e do poder de Deus. Temos que visualizar a grandeza do poder de Deus. E para visualizar a grandeza do poder de Deus, você precisa trazer para você a grandeza de Deus. Eu digo a você, não fique na superfície. Não aceite estar no reino de Deus nos limítrofes, à margem de entrar no profundo de Deus. A gente ouve tanto disso, né? Ah, o profundo de Deus. O igrejês, os crentes gostam muito de dizer isso, né? Ah, o profundo, principalmente os pentecostais. Irmãos, não quer dizer profundo não, quer dizer estar mergulhado no Senhor, batizado no Espírito Santo, mergulhado em Deus. Não tem nada de profundo, tem Deus na sua vida, você dentro dele. E óbvio, quando isso acontece, ele está dentro de você. Mas eu quero mudar a sua visão acerca dessa questão, porque nós achamos Deus dentro de nós, nós apequenamos Deus para um ser minúsculo que pode só com uma luzinha iluminar dentro do seu peito. É o contrário, é você dentro do Senhor Deus que é ilimitado. Esses dias aí, né, todos acompanharam aí Artemis 2, seres humanos fazendo uma volta, né, num lugar misterioso, o lado oculto da lua. Todo mundo, né? Isso na internet. Irmãos, olha, pensa nisso. E aí tem um monte de gente que ainda nem crê que o homem pisou na lua, que acha que foi tudo uma montagem de Hollywood ainda. Outros acham que a Terra é plana. Meu Deus do céu. Né? Olha isso. Uma nave espacial vai ali, vê o lado, e aí os telescópios mostram olha, a grandeza do nosso planeta, no satélite. A gente vê a lua tão pequenininha da nossa visão aqui lá, quando chega perto. Entenda a grandeza de seu Deus, foi Ele que criou todas as coisas, foi Ele que formou tudo isso. Então não é você que tem a luzinha de Deus dentro de você, é você que está inserido em tudo que Ele pode, tudo que Ele é capaz de fazer, em toda a sua governança, em todo o seu controle. Nada acontece na sua vida, você querendo ou não, sem que Deus esteja no controle. Quando nós entendemos isso, nós passamos e podemos passar, e você pode passar, a usufruir do melhor que Ele tem. Nosso Deus age, queridos, é no ilimitado. Ele é Senhor da grandeza. Não há impossível que Ele não possa realizar. Em Lucas capítulo 1, versículo 37. As Escrituras trazem, pois nada é impossível para Deus. O próprio Jesus revela isso. Nada é impossível para Deus. Por isso que o homem completou o seu clamor dizendo, tem misericórdia de mim. Quando ele fala, tem misericórdia de mim, ele vai em um atributo de Deus. Que Deus comunicou esse atributo quando formou o homem do pó da terra. A misericórdia é um atributo.
comunicável. Quando nós temos Deus, o Senhor, em nossa vida, nos tornamos também misericordiosos. É uma das ações divinas que traduzem a possibilidade da existência e da presença e do ser de Deus em nós. A misericórdia. Exercemos misericórdia porque o Deus da misericórdia age por meio de nós. O ser humano sem Deus não tem nenhuma possibilidade de exercer misericórdia. Ele é altamente egoísta, centrado em si mesmo para se beneficiar e sugar tudo que pode de outro ser humano. Mas quando ele tem o Senhor, a misericórdia é uma das suas marcas. E o homem olha para Jesus: tem misericórdia de mim, Senhor. E Jesus para tudo que está fazendo. A misericórdia é exatamente isso. Nós abandonamos tudo que temos, tudo que somos, tudo quanto estamos focados para centrar na necessidade do outro. Pegue na minha mão. E o Senhor Deus, irmãos, o livro do profeta Isaías diz exatamente isso. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tomo pela mão e te digo: meu filho, eu te ajudo. O que você quer que eu te faça? Duas frases, tão simples. Senhor, que eu veja. Veja, recupere a visão. Irmãos, as respostas de Deus são objetivas, mas são grandiosas, são poderosas. Não tem nada de misterioso, não tem nada que nós não possamos entender, é muito claro. Recupere a visão. E é o que o Senhor quer para nós nessa manhã. Recupere a visão, meu irmão. Recupere a visão, minha irmã. Não olhe a dificuldade. Não olhe o abandono. Atente-se para a misericórdia e veja o amor de Deus sobre sua vida. Ele é misericordioso e te ama. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. A grandeza de Deus pode ser experimentada por você. E a grandeza de Deus se torna a sua grandeza. O que Deus faz de grande torna-se o seu resultado. O que Ele produz de milagre acontece em sua vida. Quando falamos de visão do milagre, é você visualizar o que Deus faz e pode fazer, enquanto você está achando que não dá. Para Deus não tem nada que seja impossível. E é isso que nós vamos experimentar nessa manhã. O que você tem de necessidade que parece impossível? Vem aqui à frente, vamos orar juntos. É o culto da ceia do Senhor, quando nós reconhecemos Ele é nosso Senhor e nosso Salvador. Então é hora de apresentar para Ele. Quantos irmãos louvam? Oportunidade franqueada. Irmãos, olha,